Pensa na última vez que jogou um jogo que te fez sentir pequenininho, mas de uma forma boa. Elden Ring faz isso já no primeiro minuto. Você é só um Tarnished, um bicho perdido no mundo, sem propósito, sem tutorial a segurar a tua mão e com um monte de monstros prontos para te esmagar. E aí, quando finalmente você põe o pé fora da caverna inicial, pá, lá está o mundo, vasto, lindo, cheio de segredos e aquele cavaleiro dourado enorme logo na frente. E sim, ele vai te destruir. Não é opcional. Mas é exatamente aqui que o jogo te agarra. Cada morte, cada vitória, cada canto que exploras traz uma sensação de conquista que é simplesmente viciante. As terras intermédias não são só um mundo aberto qualquer, são um mundo aberto com alma e cheio de pesadelos. Cada região tem a sua própria vibe. Limgrave é aquele lugar clássico de fantasia medieval. Cavalos, campos abertos e criaturas prontos para roubar suas runas. E vai um pouco para a frente e boom, Stormveil Castle, um labirinto gótico cheio de corredores apertados e chefes que não querem só te matar, querem te humilhar. E depois, que se pensa que já viu tudo, bem-vindo a Caelid, também conhecido como o lugar que o Apocalipse esqueceu. Tudo lá é nojento, venenoso e parece que o próprio jogo quer que se tenha pesadelos. Mas é isso que torna as terras intermédias tão especiais. O mundo não existe só para si, ele tem vida própria. Sente que está a explorar algo maior do que você, como se fosse um arqueólogo numa terra proibida. Ou talvez só um idiota com uma espada enferrujada. Elden Ring não pega na sua mão, mas também não te deixa sozinho. Aqui, as histórias são contadas de forma sutil, quase escondidas. Cada NPC é um mistério ambulante. Honey, por exemplo, é uma bruxa que te oferece uma missão cheia de traição, estrelas e... sim, um lobo gigante que parece saído de um conto de fadas sombrio. E cada item que apanhas, cada pedra em que tropeças, pode conter pistas sobre o que aconteceu neste mundo. Sabias que aquele pedaço de osso aleatório na sua mochila pode ser a chave para entender a queda de um reino inteiro? Loucura, né? No final, o que torna Elden Ring uma obra-prima é essa mistura de desafio brutal, beleza arrebatadora e mistério constante. Cada jogador tem uma experiência diferente. Talvez você queira explorar tudo, ou talvez só queira derrotar aquele chefe que te deu pesadelos na primeira semana. De qualquer forma, a sensação é sempre a mesma. Você está numa jornada única, e o mundo está à sua espera. Tá vendo essa cena? Parece até que saiu de uma pintura, né? Mas não. Isso é Elden Ring na sua melhor forma. Um espetáculo visual que faz a gente parar no meio da batalha só para admirar o cenário. Hoje a gente vai falar sobre um dos aspectos que transforma esse jogo numa obra-prima, a direção de arte. Então, bora lá, porque aqui cada frame é um quadro e cada cenário é um pedaço de história. Elden Ring tem aquela capacidade mágica de contar histórias sem falar uma palavra. Sabe aquele castelo caindo aos pedaços ou aquela estátua sem cabeça no meio do nada? Nada disso tá ali por acaso. Cada detalhe no ambiente foi colocado para provocar perguntas na tua cabeça. O que aconteceu aqui? Por que isso tá assim? Quem viveu aqui antes? Esses cenários são como pedaços de um quebra-cabeça gigante. É como se o próprio mundo fosse um livro que a gente lê com os olhos, e cada paisagem fosse uma página queimada, cheia de lacunas para preencher com a nossa imaginação. Se liga nos cenários de Elden Ring. Não é só sobre ser bonito, é sobre como o design te faz sentir. As muralhas gigantescas de Stormveil Castle, por exemplo, são intimidadoras de propósito. Elas te lembram que você é pequeno, insignificante. É quase como se o próprio cenário quisesse te esmagar. E quando o jogo te coloca em lugares apertados e escuros, aí o clima muda completamente. Dá um nervoso, uma sensação de claustrofobia que te faz andar devagar, com medo do que pode estar na próxima esquina. Tudo isso é pensado para mexer contigo, para te manter sempre tenso e alerta. Sabe o que é mais incrível? Elden Ring não inventou tudo isso do zero. A direção de arte bebe de várias fontes clássicas, como o estilo renascentista, cheio de luz e sombra dramáticas, e aquela pegada gótica das igrejas antigas. É por isso que o jogo parece tão grandioso. Parece que você está explorando um mundo que poderia estar em um museu, sabe? Mas não é só inspiração.
A equipe de arte do jogo pegou essas referências e deu aquele toque único, meio macabro, meio mágico, que só o pessoal da From Software sabe fazer. E claro, a gente não pode falar de direção de arte sem falar do Erdtree. Esse bichão dourado não é só um cenário bonito, ele é o coração das Terras Intermédias. Onde quer que você vá, ele tá lá, imponente, te lembrando que tem algo maior, algo quase divino nesse mundo. O mais louco é como ele muda dependendo de onde você tá. De longe é majestoso, brilhante, mas chega mais perto e você começa a ver os detalhes. Raízes grossas, uma textura quase alienígena. É lindo, mas também estranho, desconfortável. E é exatamente isso que faz dele tão marcante. Elden Ring não é só bonito porque tem gráficos detalhados. Ele é bonito porque tudo parece vivo. A grama se mexe com o vento, as nuvens mudam de lugar. Até as ruínas parecem estar respirando. Não é só um mundo estático, é um mundo que te convida a fazer parte dele. E é nesses detalhes que o jogo brilha. Não é só o dragão gigante ou o castelo imponente que impressiona. É o jeito como até as coisinhas simples te fazem sentir que esse mundo é real. No fim das contas, Elden Ring não é só um jogo, é uma pintura em movimento, uma obra de arte interativa que te faz sentir coisas, te faz pensar, te faz querer explorar. É o tipo de experiência que só a direção de arte impecável pode entregar. Se você já jogou Elden Ring, sabe do que eu tô falando. A música não é só um pano de fundo, é uma experiência completa. A trilha sonora é um espetáculo à parte, que te leva do sossego ao puro desespero em segundos. Bora mergulhar nessa sinfonia de glória e caos que faz as Terras Intermédias vibrarem com ainda mais emoção. Elden Ring entende uma coisa que muitos jogos ignoram. A música não serve só para preencher o silêncio, ela é parte da história. Em Limgrave, por exemplo, a trilha é calma, quase meditativa, mas com aquele toque melancólico que te lembra que algo não tá certo. É um mundo lindo, mas quebrado. Aí você chega em Caelid e... Irmão, parece que até a música tá te avisando. Sai daqui enquanto é tempo, aqueles tons graves, aquele coro meio distorcido. É o tipo de som que faz teu coração acelerar antes mesmo de aparecer um inimigo. Agora... bora falar de onde Elden Ring realmente brilha. As músicas dos bosses. Sabe aquele momento em que você entra na arena e a música começa? É aí que o jogo te pega. Margit, por exemplo, tem uma trilha intensa e dramática, como se o próprio destino estivesse contra você. E o Radan? Mano, aquela música é praticamente um hino de guerra. Cada nota grita, é tudo ou nada. É impossível não sentir que você está enfrentando algo muito maior do que você. Já com a Malenia, a trilha começa quase calma, mas cheia de tensão. Dá para sentir que algo está prestes a explodir. E aí, quando ela entra na segunda fase, bam! A música vira uma explosão de desespero e beleza ao mesmo tempo. Mas sabe o que é mais genial? O jeito que o jogo usa o silêncio. Nem sempre tem uma trilha te acompanhando. E isso é feito de propósito. Quando o som desaparece, você começa a escutar outras coisas. O vento, os passos, aquele barulhinho sinistro de algo se mexendo na escuridão. É nesses momentos que a tensão bate de verdade. E quando o silêncio é quebrado pela música? É como um tapa na cara. Você sabe que chegou a hora da verdade. Uma coisa que Elden Ring faz como ninguém é o uso do coral. Aquelas vozes poderosas que parecem vir direto do céu ou do inferno. Elas dão um peso absurdo para cada momento épico. Não é só música. É como se você estivesse no meio de uma ópera sombria, com o destino do mundo nas suas mãos. Essas vozes te puxam para dentro da batalha, como se dissessem: tá vendo isso? É você contra o impossível. É impossível não arrepiar. E sabe o que é mais incrível?
Toda essa música foi composta por um time de gênios liderado por Tsukasa Saito e outros veteranos da From Software. Eles usam uma combinação de orquestra completa, instrumentos tradicionais e corais para criar algo único, algo que fica na tua cabeça muito depois de largar o controle. É aquele tipo de trabalho que não só complementa o jogo, mas eleva a experiência para outro nível. Cada nota foi feita para te emocionar, te deixar nervoso ou te encher de adrenalina. No final, a trilha sonora de Elden Ring é muito mais do que música. É parte da alma do jogo. Ela te guia, te desafia, te emociona. É ela que transforma cada vitória, cada derrota e cada momento de exploração em algo inesquecível. Se tem uma coisa que Elden Ring faz melhor do que quase qualquer outro jogo, é criar monstros e chefes que vão ficar na sua memória para sempre. Às vezes porque são tão lindos quanto assustadores. Outras porque te deram aquele game over que te fez largar o controle por alguns minutos. Hoje, vamos falar sobre o design incrível dessas criaturas e como cada uma delas parece ter saído direto de um pesadelo sombrio ou de um épico lendário. O que faz o design das criaturas de Elden Ring ser tão único é que elas não estão ali só para preencher o mundo ou te dar algo para lutar. Cada monstro tem um propósito, uma história implícita, algo que conecta ele às terras intermédias. Não é só um dragão, é um dragão que carrega cicatrizes de batalhas antigas ou que guarda um segredo perdido há séculos. Esses detalhes contam histórias. Os Trolls, por exemplo, você percebe que eles não são só brutos sem cérebro. Eles são escravizados, carregam aqueles sinos enormes, e a forma como eles se movem transborda cansaço e sofrimento. É quase como se você sentisse pena deles. Quase. Agora, bora falar do verdadeiro espetáculo, os chefes. Cara, os chefes de Elden Ring são um show à parte. Eles não só desafiam sua habilidade, mas também sua paciência e sanidade. Cada chefe é uma mistura de arte, desafio e raiva. Muita raiva. Você lembra da primeira vez que encontrou o Margit? Aquele velhote esquelético com a bengala que, do nada, vira uma máquina de destruição. Ou o Godric, que literalmente arranca o braço para botar o de um dragão. É isso que faz esses chefes serem tão memoráveis. Não é só o desafio, mas a personalidade que eles têm. Uma coisa que Elden Ring faz de forma genial é transformar o grotesco em arte. Sabe aqueles monstros que você encontra e pensa, que coisa horrível, mas eu não consigo parar de olhar? Tipo os Worm Faces, com aquelas cabeças cheias de olhos que causam Death Blight. É nojento, mas ao mesmo tempo fascinante. E olha só os potes vivos. Parece fofinho, né? Até você ver um deles pulando para te esmagar. Essa mistura de humor, bizarrice e horror é um equilíbrio que só a From Software sabe fazer. Agora, bora falar dos dragões, porque, vamos ser sinceros, eles merecem um capítulo só para eles. Em Elden Ring, os dragões não são só inimigos, eles são quase como deuses. Cada encontro com um dragão é um momento épico. Desde o Aghil, que aparece voando do nada para te queimar vivo, até o Plácido Sax, que parece saído de um quadro divino. Plácido Sax, aliás, é o tipo de design que te deixa de boca aberta. Ele é gigantesco, majestoso, mas também tem um ar melancólico, como se fosse a sombra de um tempo esquecido. Não é só um boss, é uma experiência. Outra coisa incrível é como o design das criaturas de Elden Ring bebe na mitologia. Você percebe referências a lendas nórdicas, gregas, orientais, tudo misturado de um jeito único. Tipo a Renala, que parece saída de um conto de fadas sombrio, com aquela aura de tristeza e majestade.
É o tipo de design que não só impressiona, mas te faz querer saber mais sobre quem ela é, o que aconteceu com ela e como ela se encaixa no mundo. E sabe o que é mais louco? Esses chefes e criaturas não são só visuais incríveis. Eles mexem com a gente. Depois de 10 tentativas contra o Malekith, quando você finalmente vence, não é só uma vitória no jogo, é uma vitória pessoal. Você sente que superou algo gigantesco porque, na verdade, você superou. Até os monstros menores deixam sua marca. Quem aqui nunca levou um susto de um pássaro bizarro voando pra cima de você do nada? Elden Ring não te dá descanso, e é por isso que é tão bom. No final, os monstros e chefes de Elden Ring são muito mais do que desafios. Eles são o coração da experiência. Eles te intimidam, te fascinam e, acima de tudo, te fazem lembrar que o mundo das Terras Intermédias é tão perigoso quanto magnífico. Desde que Elden Ring foi lançado, o mundo dos games nunca mais foi o mesmo. Esse jogo elevou a barra, pegou tudo que a galera já amava na série Souls e disse: "Espera aí, dá pra ir mais longe." E quando eu digo longe, tô falando de explorar um mundo tão vasto que você até esquece que tem quest pra fazer. Sério, quem nunca se perdeu só cavalgando com o torrent por aí? Elden Ring é aquele jogo que te desafia em tudo, desde os bosses insanos, tipo o Malenia, até coisas simples como não cair de um penhasco. Alguém aí já tentou pegar um item brilhando e foi direto pra morte? É praticamente um rito de passagem. A gente não pode falar de Elden Ring sem mencionar o Dream Team por trás disso. De um lado, o Miyazaki, o mestre do "vamos fazer os jogadores sofrerem, mas de um jeito artístico." E do outro, o George R.R. Martin, o cara que criou Game of Thrones e disse: "Tá bom, vou escrever uns textos enigmáticos e deixar vocês loucos." Essa dupla transformou a fantasia sombria num épico que vai ser lembrado por décadas. No fim das contas, Elden Ring não é só um jogo. É arte, é emoção, é aquele amigo cruel que te empurra para ficar melhor. E o mais incrível, cada jogador vive sua própria história nas Terras Intermédias. Se você ainda não jogou, só tem uma coisa a dizer: corre e prepare-se para morrer. Muito.